Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema, fundador do site Cinema em Cena, e eu assisti ao Assassino, do David Fincher. O David Fincher é um cineasta pelo qual eu tenho uma admiração imensa, principalmente quando ele dirige filmes sobre personagens que são tão racionais quanto ele. Quando o David Fincher ele se desloca um pouco dessa abordagem de personagens que lidam com a razão, normalmente os resultados são, no mínimo, enfim, irregulares. Eu acho, por exemplo, o curioso caso de Benjamin Button, o filme provavelmente mais fraco do David Fincher. Eu também não sou um grande fã de Mank, e aí tem até uma relação emotiva dele em relação ao roteiro do pai. Mas, enfim, mesmo as virtudes técnicas desses dois filmes, para mim, não os salvam. Agora, quando ele lida com filmes que tem como protagonista personagens, como eu falei, racionais, meticulosos, que tem uma maneira muito particular de ver o mundo, normalmente isso funciona melhor. E é o caso desse O Assassino, no qual inclusive ele trabalha com o roteirista do Seven, o Andrew Kevin Walker, e ele constrói um personagem que é um personagem feito sob medida para suas obsessões. É um personagem tão meticuloso quanto ele, embora esse personagem vista também numa certa automística. Eu ia dizer que talvez esse personagem invista e acredite numa automística, né? Acredite na própria lenda, diferentemente do David Fincher, mas eu já vi algumas entrevistas do David Fincher que dá para entender que ele tem uma automística, ele também tem uma visão sobre si mesmo, que dá para ver que ele compra muito, não só que é um excelente diretor, competente, mas de um aspecto um pouco lendário sobre si mesmo. Enfim, melhor ainda para o filme. O Assassino, ele gira em torno de um assassino profissional, que é vivido pelo Michael Fassbender, e que no começo do filme ele está se preparando para concluir um trabalho, para matar um milionário, e acontece um erro, e ele praticamente passa o resto do filme lidando com as consequências desse erro, quando as pessoas que o haviam contratado tentam, enfim, se livrar dele por apagar as evidências, etc., acabam, enfim, ferindo a companheira dele, e ele passa o resto do filme tentando se vingar de tudo e de todos. É um filme que é engraçado. A maneira como eu descrevi, podem ter certeza, é muito mais estimulante, mais emocionante do que o filme em si. Porque o filme, embora tenha essa descrição, é um filme de vingança, né? Quando a gente para pensar na superfície, então tende a ser um filme de ação, um filme de suspense e tal. Não é o interesse do David Fincher. É um filme que, de certa maneira, ele é até entediante em vários pontos, mas um bom entediante. Eu já falei sobre isso em alguns textos, como muitas vezes as pessoas falam, o filme é chato, como se ser chato fosse algo necessariamente pejorativo. E tem muitos filmes que eles podem ser entediantes em certos pontos, ou até na maior parte, e se tornam fascinantes porque aquele tédio faz parte do objetivo da narrativa que faz o filme funcionar tão bem. É o caso aqui. Porque esse tédio, ele tem menos a ver com uma capacidade narrativa ou com um entendimento de ritmo por parte do David Fincher e mais como um reflexo de como aquele personagem ele lida com as suas tarefas, com as suas missões e com a própria visão de mundo. O filme é atravessado, inclusive, por uma narração em off, feita pelo personagem principal, e é uma narração que ela é feita sem qualquer tipo de emotividade, sem qualquer tipo de inflexão que denuncie como aquele personagem se sente em relação ao que ele está falando. E o que a gente percebe apenas é que toda a narração ao longo do filme, ela tem o objetivo desse cara mostrar pra gente, né, no caso, mostrar para os espectadores como ele é profissional, como ele é competente, como ele é preparado, como ele jamais se desvia do plano, como ele se prepara para todas as possibilidades de surpresa ao longo da sua tarefa, como ele é frio quando é necessário ser. E aí vem a questão mais fascinante. Essa narração constantemente é contradita pelo que a gente vê na tela. Por isso que eu disse, a automística, né? Ele se enxerga de uma maneira muito mais profissional, muito mais competente do que o que ele é, na verdade. Porque ao longo do filme a gente vê várias vezes ele improvisando, ele cometendo erros, ele falhando em antecipar imprevistos, e é uma das escolhas narrativas do David Fincher nesse filme que eu acho tão fascinantes. E o Michael Fassbender, com essa performance, com essa caracterização, que é uma caracterização rígida, disciplinada, em que não tem praticamente nenhum tipo de expressividade, nem facial e nem em relação às suas inflexões vocais, ele cria uma pedra, é uma incógnita, de um ponto de vista externo. Quando a gente vê o que esse personagem faz, quando a gente vê de fora, é uma incógnita.
Mas quando a gente tem acesso ao que ele está pensando, embora, como eu falei, a narração dele não seja totalmente confiável, porque se vê de uma maneira muito mais idealizada do que ele é, isso nos diz muito sobre o personagem, sobre como ele almeja ser, sobre como ele se enxerga e, consequentemente, a visão dele de mundo. Nesse sentido, em relação à visão de mundo, né, se a gente fosse analisar o significado sintomático do filme, né, a posição do filme em relação ao mundo ideologicamente, de um ponto de vista social, político, etc., é um filme profundamente nihilista. O que pode, por vezes, provocar um incômodo, em mim provocou um incômodo, esse nihilismo excessivo do filme. Mas é um nihilismo que reflete o ponto de vista do personagem, então ele é necessário. E como eu falei, a maneira meticulosa como David Fincher constrói os seus quadros, como ele monta o filme, até a maneira como a trilha interfere ou não em uma sequência e outra, tudo isso é um reflexo da abordagem do protagonista em relação ao seu trabalho, ou pelo menos a abordagem que ele gosta de acreditar que ele tem em relação ao seu trabalho. Nesse sentido, o primeiro ato do filme é importantíssimo para estabelecer não só o universo no qual aquele personagem vive, mas a maneira como ele se enxerga como parte daquele universo. Que é a sequência desse primeiro trabalho em Paris, em que a gente vê o tédio do personagem na preparação, na execução daquele trabalho. Como eu falei, é um tédio que é refletido, de certa maneira, pela montagem, pela abordagem do David Fincher, e que é perfeito porque reflete o tédio que o personagem está sentindo. Mas, ao mesmo tempo, existe um subtexto de tensão constante ali, porque, em função da construção. Até porque o David Fincher é muito hábil nesse filme de levar o espectador a se colocar na pele do personagem. E não só do uso de câmera subjetiva, mas através da subjetividade auditiva também. Quando ele coloca, por exemplo, música para ouvir, se a gente está vendo de um ponto de vista próximo do personagem, essa música é uma música que ela vai ter uma altura, um volume, uma textura, digamos, que é diferente de quando a gente vê de fora, numa narrativa objetiva, e a gente vê esse personagem ouvindo a música. Ou quando, por exemplo, ele vai se preparar para atirar e ele abre a janela e de repente os sons diegéticos aumentam um pouco. Então o desenho de som do filme constantemente nos coloca muito próximos ao personagem. E isso é importante, porque, como eu falei, é um personagem difícil da gente acessar. Então, quanto mais recursos o filme utilizar, recursos narrativos para nos aproximar do personagem, melhor. O filme ele é dividido em capítulos. Esses capítulos têm a ver, são definidos pelas vítimas do personagem. Em alguns momentos ele mostra certa compaixão, em outras ele não mostra compaixão nenhuma e elimina pessoas que talvez não, quase não tinham nada a ver com o caso, enfim. Mas também é importante, até em função, né, de ilustrar esse nihilismo. Há uma sequência particularmente eficaz, que é uma sequência de luta que acontece mais ou menos na segunda metade do segundo ato, e que é uma sequência de luta brutal, visceral, embora ela aconteça num ambiente mais escuro. Sempre fica claro o que está acontecendo, a geografia muito bem estabelecida da cena, o vigor físico dos dois combatentes, as estratégias que eles usam, ou estratégia quase de improviso, né? Porque é uma luta tão brutal assim que eles pegam o que está na mão para lutar. E o desenho de som. O desenho de som confere uma naturalidade àquilo, que é uma coisa, é som de osso batendo na carne, não é aquele som aquele soco típico que a gente ouve nas edições de efeitos sonoros de filmes de ação. E isso traz peso para o filme. E como eu falei, é uma sequência, enfim, brilhante. Tem uma participação, é sempre importante falar, da Tilda Swinton, que eu não sei exatamente como eu me sinto em relação a ela. Minto, eu sei, eu não quero dizer, porque é um pouco traz um pouco de decepção. A sequência em si eu acho muito boa, o diálogo em si eu acho muito interessante, a tensão subjacente eu acho eficaz, mas eu acho pouco imaginativo escalar a Tilda Swinton para viver uma personagem com aquela caracterização específica, porque é uma caracterização clichê em relação quando a gente vê mulheres assassinas profissionais. É uma caracterização clichê que visualmente parece que a gente vai se distanciar e assumir até uma coisa mais, na falta de um termo melhor, uma caracterização mais punk. E, na verdade, é uma caracterização conservadora. Nesse sentido, me decepcionou. Mas, de novo, é um problema mais do roteiro do que da Tilda Swinton, e ela é sempre fascinante de se observar. E, de um ponto de vista de subtexto, há algo que é curioso, que trespassa o filme,
que é o fato de que quando a gente... E aí eu sou obrigado a fazer um alerta de spoiler. Então, spoiler. Que é o fato de que quando a gente observa as vítimas e aqueles que ou escapam ou o protagonista deixa escapar, são figuras de poder econômico. É como se o filme nos mostrasse assim, que os que mandam, os donos do poder econômico, os donos dos meios enfim, de contratar, de pagar, de remunerar, de ordenar tarefas, eles estão sempre acima do bem e do mal. Eles nunca vão ser punidos. E aqueles que estão abaixo deles, tendo culpa ou não, responsabilidade ou não, acabam sendo sempre pagando o pato. Isso é intencional do filme, obviamente é intencional. Né? E é uma outra faceta desse niilismo do filme. Aí nós estamos falando de um niilismo social, econômico, não é só de um niilismo moral. E que também é interessante. Gosto muito do filme. Acho que até, como eu falei, a maneira como o David Fincher, essa maneira meticulosa, em termos de composição, simetria dos quadros, eu acho que isso reflete, né, o protagonista e o seu modo de ver o mundo, ou pelo menos que ele quer enxergar o mundo, e que, como eu falei, que não retrata necessariamente o que ele faz. Eu acho que e isso, inclusive, traz alguns momentos de humor para o filme, que são momentos, obviamente, intencionais. Né? Quando, por exemplo, através da narração, ele, de novo, spoiler, mas se você já ouviu o aviso de spoiler, você já saiu antes, então você nem está vendo isso mais. Mas quando ele, por exemplo, ele enfia 3 pregos no peito de um personagem, a narração, que o traz sempre como um cara sob controle em controle de tudo, diz: esse tipo de ferida que eu provoquei, a pessoa vai levar 6 a 7 minutos, então vai ser tempo suficiente para eu interrogar, e o cara morre. E aí você vê que ele, obviamente, quer dizer, de novo, é a contradição entre o voice-over, a narração, e os fatos. Eu gosto muito disso nesse filme. Como eu falei, mesmo que seja um personagem que ele tem uma certa negação em se enxergar, isso reflete bastante nas outras características do personagem, essa racionalidade, ou pelo menos aparente, que ele gosta de aparentar. Isso é o tipo de material que o David Fincher é especialista. E eu gostei muito, muito, muito desse O Assassino. É isso. Um grande abraço, bons filmes.